Crianças, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a Pro vai trazer uma história narrada, com imagens, ilustração e tudo. É muito legal. E sabe da onde a Pro tirou essa história? Da Bíblia. Pro, mas é verdade a história que aconteceu, que você vai contar? Será que é verdade? Sim, aconteceu há muito tempo atrás. Está escrito na Bíblia. E a Bíblia não mente, porque ela é 100% verdade. E sabe onde está escrito? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, e a história começa no versículo 24 em diante. O nascimento de Esaú e Jacó. Quem será que eram esse povo? Não sei. Eu só sei que vai vir uma história aí muito legal. Segura, vai lá. Já preparou a pipoca? Já? Então senta aí todo mundo no sofá, todo mundo sentadinho, bonitinho. Pega a Bíblia para conferir a nossa referência bíblica, que vocês vão ver que a história realmente é verdade, porque está na Bíblia Sagrada. E se preparem para ouvir a história. Ó, vamos fazer silêncio. Pede pro cachorro parar de latir. Para de latir, cachorro. Gatinho, para de miar. Ei, pessoal, ô vizinho, abaixa o som aí da TV. Vamos ouvir a palavra de Deus. Está vindo aí. Então, crianças, retomando a nossa história, vocês lembram da onde parou a última história? Isso, no casamento de Isaac e Rebeca. Eles estavam muito felizes pelo casamento. Deus havia preparado Rebeca para Isaac e eles iam dar continuidade à história, pois sobre ele, sobre Isaac, havia a promessa de Deus, que ele seria uma grande nação. De Abraão sairia, uma grande nação, da descendência dele. E quem era a descendência? Isaac. E o tempo passou, eles muito felizes no casamento. Passou-se muito tempo sem eles terem filhos, mas até que chegou uma notícia ótima. Rebeca estava grávida e a felicidade foi completa na tenda de Isaac e Rebeca. Logo, descobriram que não era somente um bebê. Crianças, naquela época, não tinha ultrassonografia. Então, imaginem vocês a surpresa deles quando descobriram que viria 2 meninos. Que coisa mais linda! Aí a felicidade estava completa, né? Não demorando muito para descobrirem que eram 2, lá veio o ruivinho, todo felpudinho, foi o primogênito de Isaac, e deram o nome de Esaú, porque ele era ruivo e peludo. Deram o nome de Esaú, coisa mais linda. E logo agarrado ao seu calcanhar, chegou Jacó. Por isso que ele recebeu esse nome, porque ele já veio grudado no pé, no calcanhar do irmão, disputando quem é que iria sair primeiro. Mas, como era plano de Deus, Esaú foi o primogênito. Crianças, que palavra! Primogênito! Primogênito era o nome que se dava, a nomenclatura, o nome da criança que nascia primeiro na vida do casal. Então, como ele foi o primeiro a nascer, ele era o primogênito. E a primogenitura dava direito à criança, ao filho, toda sorte de bênção. Ele tinha direito sobre a casa na ausência do pai, sobre os filhos mais velhos, sobre as finanças, sobre os bens. Então ele já vinha abençoado. Os 2
estavam crescendo e os pais orgulhosos de seus filhos, né? Então, Isaac percebeu que Esaú, ele era um menino que dava mais para o campo, para caça, e eles se davam muito bem com isso. Por isso, Isaac se aproximou muito de Esaú. Se aproximou tanto que preferia Esaú a Jacó. E Jacó se aproximou muito de sua mãe, porque ele era um menino mais pacato, gostava de ficar em casa, gostava de aprender a cozinhar, observava sua mãe e a ajudava nas tarefas de casa, então ele ficou mais próximo da mãe. Gente, isso foi tão sério que os dois começaram a perceber que a preferência entre um e outro era tão grande que os meninos também passaram a perceber isso. Jacó, o preferido da mamãe, Esaú, o queridinho do papai. Mas vocês sabem que às vezes na nossa casa nós queremos fazer essa separação, essa divisão, queremos encontrar o melhor irmão, a melhor irmã. Ah, meu papai é melhor que minha mamãe. Ah, eu prefiro mais a minha mamãe que o meu papai. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar a todos por igual. Não podemos fazer separação nem diferenciação, porque nós temos o mesmo valor. Então, papai e mamãe têm que ter o mesmo valor para nós, assim como nós temos o mesmo valor e temos que ter o mesmo valor para os nossos pais. Um dia, Esaú, exausto do campo da caça, chegou em casa morrendo de fome. Nossa, para ele era o fim do mundo, porque imagina, ele tinha saído cedinho para caçar. Chegou à tarde, já lá pela hora do almoço, estava morrendo de fome. E quando ele chegou, ele se deparou com aquela cena. Jacó, com um monte de ervas cheirosas, fazendo um cozido maravilhoso que cheirava tão bem, que ele quase desmaiou de tanta fome. Mais do que depressa, ele disse: Jacó, pelo amor de Deus, velho, me dá esse rangão aí que eu tô morrendo de fome. Lembrei da nossa peça de Natal, né? Crianças, vocês lembram? Rangão, não é rangão, não. É almoço. Ele preparando aquelas lentilhas, aquele prato maravilhoso, com aquele cheirinho tão bom. Esaú não aguentou. Ele falou: eu quero um prato de lentilha. Por favor, meu irmãozinho bonitinho, queridinho. E Jacó, olha só como Jacó era. Gente, o nome Jacó significa enganador, trapaceiro. Crianças, Jacó tinha um coraçãozinho tão escuro e o nome dele é todinha a natureza, veio ditar a natureza dele. Porque o povo antigo tinha muito dessas coisas, né? Olhava pra cara da criança, pro rosto do bebê. Ah, vai se chamar Teobaldo. Ah, vai se chamar Marciano, porque parece que veio de Marte. Brincadeirinha, hein, crianças? É uma brincadeirinha. Mas as pessoas de antigamente tinham esse costume de olhar para a criança e dar o nome a algum aspecto, alguma coisa que eles percebiam na criança. E o nome dele era Jacó, enganador. Pois ele virou pro seu irmão e falou assim: tu quer o rangão? Falou: quero, eu tô morrendo de fome, me dá esse rangão. Ele falou assim: pois bem, eu te dou minha lentilha, mas você vai ter que vender para mim a sua primogenitura. Crianças, o coração dele estava preto e pulsando. Enganar as pessoas é pecado. Mentir é pecado. Como é que o nosso coraçãozinho fica? Muito bem, crianças, escuro. E o nosso papai do céu fica tão triste com isso. Mas Esaú, ele estava cego, surdo e mudo de fome. Ele só estava naquele momento tendo olfato. O que é o olfato, pro? Sentindo o cheiro. Ele sentia aquele cheiro maravilhoso daquela comida maravilhosa. Falou: pois bem, está feito, mano.
Pode levar, pra que me serve essa primogenitura, esse negócio aí agora? Tô morrendo de fome, eu quero comida. E ele vendeu a sua primogenitura por apenas um prato de lentilha. E o tempo foi passando, Jacó e Esaú se estranhando a vida inteira, né? Passou-se muito tempo. Isaac já estava bem velhinho, já não enxergava bem, já não ouvia tão bem, também não sentia mais o cheiro, tinha que estar bem próximo às narinas, ao narizinho dele, para ele sentir por conta da idade. E ele estava cego, ele não enxergava mais. E ele percebeu que os anos dele já estavam indo embora e ele já estava prestes logo lá para juntar os pezinhos, né? Para ir lá para outra terra, né? Para juntar os pés, vestir o paletó de madeira. Crianças, ele estava próximo a morrer. Então ele chamou o seu filho preferido e disse assim: filho, eu tô com uma vontade de comer um guisado. Mas eu não quero o guisado dos animais que nós temos aqui, não. Eu queria que você caçasse para mim, meu filho. Talvez pode ser que essa seja a última comida que eu coma vindo da sua caça. Você faz esse favor para mim, meu filho? Prontamente Esaú disse: claro, pai. E lá foi Esaú buscar a caça. Mas, gente, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Vocês estão vendo lá? Olha lá. Olha quem é que tá escutando atrás das portas. Vem cá, fala uma coisa pra Pro. Vocês não é aquelas crianças que ficam vindo atrás da porta, não, né? Conversa de adulto, não, né? Hã? Vocês não é aqueles que ficam curiando pra saber o que tem do outro lado, não, né? Ah, bom saber, porque o Papai do Céu também não gosta dessas coisas, não. E Deus estava muito triste com aquela atitude de Rebeca. Rebeca estava por detrás, ó, só ouvindo. Mas ela ouvia também, né? Ela era uma adulta, não tinha problema nenhum. O problema sempre é o que nós vamos fazer com a informação que nós recebemos quando não precisamos receber a informação. A conversa. Quando nós ouvimos conversa de alguém e percebemos que não é para nós, o que será que a gente faz com essa conversa? Primeiro, a gente não tem nem que ouvir, né? Mas Rebeca estava lá ouvindo. E sabe o que ela fez, crianças? Pasmem. O coração de Rebeca, naquele momento, também estava ficando escuro. Porque ela cometeu um pecado diante de Deus, diante do seu esposo e diante dos seus filhos. Sabe qual pecado foi? Muito bem, o pecado da mentira. Ela chegou para Jacó: Jacó, vem cá, Jacó, meu filho, eu preciso te contar uma coisa. Calma, mãe, tá ansiosa? O que aconteceu? Jacó de Deus, seu pai vai abençoar o seu irmão. É agora, é hoje. De hoje não passa. Mas eu estava ouvindo eles. E sabe o que ele quer? Ele quer um cozido, um guisado bem gostoso. Sabe o que você vai fazer? Jacó, você é quem vai levar o guisado pro seu pai. Mãe, que isso? Você pirou na batatinha, mãe? Eu não vou poder fazer isso. Papai conhece muito bem Esaú. Aliás, a senhora está se esquecendo que ele é o melhor filho, o queridinho do papai. Não, filho. Acontece que o seu pai já não enxerga muito bem, já não ouve muito bem e também ele nem sente muito bem cheiros. Então o que você vai fazer? Olha só, vai dar certo. Vai por mim que você passa de ano, Jacó. Vai por mim. Eu sou sua mãe, você me respeita e você ouça o que eu tô dizendo. Olha, criança, só para descontrair, mas isso foi uma conversa feia, porque ela estava mentindo. Isso é muito sério. A mentira nos afasta de Deus, nos deixa longe de Deus, e o pecado nos separa de Deus para sempre. Deixa o nosso coração escuro. E lá estava Rebeca e Jacó juntos, com o coração escuro, os dois, os coraçõezinhos escuros, aprontando por detrás de Isaac. Pois é,
ela falou assim: eu vou pegar o carneiro lá do nosso quintal, vou imolar, vou matar ele, vou limpar, vou cozinhar, vou preparar do jeito que ele gosta e você vai levar para ele. Mãe, não vai dar certo, mãe. Mas por que, menino? Mãe, Isaac sabe que o seu filho preferido é peludo. Eu sou lisinho, mamãe, ó, não tenho nada. Como é que eu vou enganar papai? Não, para com isso, Jacó. Eu já sei o que eu vou fazer. Pare com isso. Pois bem, nós vamos pegar o couro do carneiro, da ovelha lá que eu matar, do cabritinho lá. Você vai passar, você vai pôr ele nos braços, no ombro, no pescoço. Quando seu pai vier próximo a você te abraçar, ele vai sentir peludinho, fofinho, ele vai achar que é teu irmão, menino. Mãe, será que vai dar certo? E o cheiro, mãe? Veste as roupas dele, que o cheiro dele tá nas roupas. E aí seu pai nem vai desconfiar de nada. Pois bem, crianças, os dois fizeram essa façanha, essa tramóia, essa enganação. Jacó pegou o prato de guisado que a mãe havia cozinhado e foi até o pai. Gente, olha meu coração. Gente, eu tô até tremendo só de pensar. Eu me transporto pro lugar. Eu já me imagino lá fazendo igual a Rebeca, mas com bons olhares, observando só pra ver no que vai dar. Não dá uma curiosidade, criança? Não dá vontade de estar lá olhando só pra ver o que vai dar? Pois é, deu isso. Ele pegou o prato e foi. Chegou lá, meu pai chamou o pai dele e falou: oxê, essa voz é de Jacó. Pois bem, diga, quem é que tá aí? Sou eu, meu pai, seu filho Esaú. Ué, é voz de Jacó? Mas se aproxime, chegue-se para mim sentir, para mim ver quem é você. Porque agora ele via com as mãos, né? Ele não enxergava mais com os olhos. Como é pra eu ver com as mãos? É tocar, para sentir. As pessoas que têm deficiência visual, que elas não enxergam com os olhinhos, elas enxergam com as mãos, com o que é o tato, né? Com o olfato, que é o cheiro, com o ouvido, que é ouvir, né? Então elas enxergam dessa forma, elas percebem o mundo dessa forma. E Jacó se aproximou, né? Tremendo de medo, acho que ele suava mais do que vara verde, por ele estar com a roupa, imagino, com a roupa de Esaú, eu acredito que o suor exalava o cheiro de Esaú, né? E aí o pai aproximou: é você mesmo, Esaú. Dê-me seus braços, tocou os braços, tocou os ombros, o pescoço, e viu que realmente era o falso Esaú, né? Porque o espelho era de um carneiro que ele ia comer. Veja bem, crianças, isso é tão sério. Pois bem, Jacó fez isso. Jacó enganou a seu pai. Crianças, Papai do céu está nos olhando lá de cima. Nós temos que honrar os nossos pais. Não é mentir para o papai. Pai, eu vou lá na casa do meu amigo jogar um videogame. Tá bom, filho, pode ir. Chega lá na casa do amigo. E aí, você tá pronto, meu? Vamos lá na festinha lá de fulano. Não, mas meu pai não quer que eu vou. Mas ele, você não falou que veio jogar videogame? Ele nem tá sabendo. Vamos lá, a gente vai rapidinho. Vamos no pé, volta no outro. Ninguém vai ficar sabendo. Ou a criança, eu comi toda a minha comida, mamãe. E quando a mamãe vai lá no lixo, olha que a criança jogou a comidinha toda fora, mentindo pra mamãe. Não pode, é pecado. Pois é, Jacó mais uma vez usou do seu nome, fez jus ao nome de enganador e enganou seu pai, dizendo que era Esaú. Ele, satisfeito, feliz com a atitude do filho, pois bem, chegou o momento, né, crianças? Do quê? Chegou o momento de Jacó ser abençoado. No lugar de Esaú, Jacó recebeu toda a sorte de bênção, porque os pais naquela época abençoavam os seus primogênitos, porque era título deles, do primeiro filho receber toda a bênção. E é lógico que os outros filhos também eram abençoados, mas era lei isso, o filho primogênito receber toda a sorte de bênção. Enfim, gente, sabe o que eu tô pensando aqui? Tô pensando no Ruivão lá. E agora, crianças?
O que será que Esaú vai fazer? Ah, eu não quero nem ver. Gente, Jacó foi abençoado no lugar de Esaú. E quando seu irmão chegou, Jacó já tinha sumido, porque a mãe dele falou assim, ó, tu pega a benção, pega tudo de direito de Esaú e ó, vai-se embora, porque senão o negócio vai ficar feio. Você some das vistas dele. Então ele foi abençoado e logo, ó, não tinha mais nem cheiro, nem pelo, nem de nada. Ele, ó, desapareceu do ambiente. E lá vem Esaú, todo cansado, exausto, né, com a caça na mão para preparar o guisado. Só que chegou tarde demais. Gente, vocês lembram que, na ocasião, o que Esaú fez com a sua primogenitura? Ele deu de graça, de bandeja, só por causa que estava com fome, por um prato de lentilha. Ele abriu mão da sua bênção. E aconteceu tudo isso porque ele tinha aberto mão do que era seu por direito. Mas ele ficou tão bravo. O Ruivão ficou bravo, crianças. E o pai também ficou indignado porque foi enganado pelo seu filho. Crianças, o restante dessa história vocês vão saber com a nossa próxima na nossa próxima aula. Mas não percam, hein? Quando chegar o vídeo aí, vocês prontamente senta, pega a pipoquinha e prestem atenção, porque nós vamos descobrir o que aconteceu. Qual foi a atitude de Esaú? Vocês viram, crianças, como a mentira é feio? Como enganar as pessoas é feio? Como estava o coraçãozinho de Jacó e de Rebeca por ter feito aquilo, hein? Por ter desonrado o esposo e Jacó desonrado o pai e o irmão. Ah, crianças, o coração deve ter ficado muito triste, muito escuro. E sabe qual é o nosso desafio? Você vai fazer um coração lindo, sorridente, porque eu tenho certeza que o seu coraçãozinho não é um coração sujo. Você obedece a mamãe, você respeita a mamãe e o papai, também respeita a sua família, os seus irmãos. Se você tiver irmãos, eu tenho certeza que você os respeita. Então, eu quero que você faça um coração bem bonito, com um sorriso assim, e declare o seu amor pela sua família, porque família é planos de Deus e nós não devemos ficar escolhendo o preferido, a preferida. Nós temos que amar a todos. E de antemão, eu quero dizer para vocês que eu amo a minha família. Eu amo meu esposo, eu amo a minha filha, eu amo, porque eles são bênçãos de Deus na minha vida. Eu quero ver você, hein, criança, declarando o seu amor para sua família, seu papai, sua mamãe. Quem mora na sua casinha é a sua família. Então vamos declarar o nosso amor. Um ótimo final de semana, uma ótima semana para vocês. Até a próxima, hein? Ah, e não se esqueçam, vai ter continuidade essa história. Aguarde. Beijos.